Olá, está no ar mais uma edição do Câmara Rio Debate. Hoje nós vamos falar sobre segurança no trânsito. Quais os desafios e as soluções diante de um cenário de atropelamentos, acidentes e mortes? O que fazer para que a cidade do Rio tenha um tráfego mais humano? Para esse bate-papo, eu recebo aqui no estúdio 3 convidados. Com a gente, Daniele Hoppe, que é mestre em planejamento urbano. Daniele atua como gerente de mobilidade ativa do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, ITDP Brasil. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Também no debate de hoje, Leandro da Rocha Vaz, que é mestre em engenharia e transporte, chefe do Departamento de Construção Civil e Transportes da UERJ. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Também esse bate-papo nós recebemos Maicon de Paula, ele é especialista em gestão e direito de trânsito e observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária. Obrigado pela sua participação, Maicon. Obrigado. Antes de seguir com a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem da Eliane Benício, que conversou com motoristas e pedestres. As estatísticas revelam que desde 2021 houve um aumento do número de mortos e feridos no trânsito na cidade do Rio. A impaciência e a imprudência são amigas da insegurança no trânsito. O motorista, quando ele entra dentro do carro, ele se transforma, né? Tem colega meu que o rapaz é calmo, mas quando ele entra no carro, ele fica nervoso, e quer brigar, e quer discutir. As pessoas têm que ter mais paciência. Esse motoqueiro parou em cima da faixa de pedestre para olhar o celular. Moto, trânsito, celular. Dá certo essa mistura? Tá não, é complicado. Tá faltando o que aí? Atenção dobrada. Esses comportamentos estão por trás das mais de 600 mortes e 11 mil feridos em ocorrências registradas nas ruas do Rio em 2023, segundo o Instituto de Segurança Pública. Números que contribuíram para posicionar o Brasil em 4º lugar no ranking de países mais letais nessa área, de acordo com o levantamento do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Taxista há 8 anos, Carlos descreve a rotina por trás do volante. A gente leva muito susto. É motorista virando na nossa frente, sem olhar, sem dar seta, sem dar nada. O susto é toda hora no trânsito. E o pedestre, hein? Que atravessa fora da faixa ou com o sinal verde para os carros. E o pedestre, como sabemos, está sempre apressado, correndo. Não tem via de segurança para o pedestre, passarela, ele não quer passar em cima. Eduardo admite que não dá para atravessar a rua usando o celular, né? Para me considerar um bom pedestre, eu teria que estar andando 100% dentro das regras, né, do nosso cotidiano, aí, atravessando a faixa, né, prestando atenção no próprio trânsito, né, para seguir viagem. Mas nem sempre é assim. A correria do dia a dia faz a gente ser um pouco desrespeitoso com as leis, né? Bom, Daniele, esse é um tema que a gente fala, mas parece que não se esgota, né? Eu queria saber de você o seguinte, ali na reportagem a gente observou várias situações, né? Ou seja, celular, falta de atenção, pedestre, a falta de paciência. Na sua avaliação, quais são os desafios para a gente ter um trânsito mais seguro? Bom, são muitos. Mas eu acho que a gente parte de um pressuposto de que hoje o desenho, o sistema de mobilidade que a gente tem, ele não é seguro para ninguém. Tá? Então, a gente tem uma série de desafios aí que são relativos à velocidade, à redução de velocidade, que é o principal fator aí nas mortes do trânsito, é o principal risco a que as pessoas estão expostas. Mas a gente tem desafios em relação ao próprio desenho das ruas, como as ruas são desenhadas e elas estimulam essa velocidade, como elas são desenhadas pensando muitas vezes só no motorista, só em quem está no veículo e não pensando na facilidade para o pedestre. Então, a gente tem uma série de desafios que a gente pode falar aqui durante muitos dias. Existem mais fatores, Leandro? Eu acredito assim que existem mais algumas coisas. Você tem a questão das vias que tem problemas de manutenção,
sinalização que não é bem feita, estímulos visuais que poderiam ser melhores para as pessoas, né? Os sinais, a temporização dos sinais de trânsito, tem também a questão da educação das pessoas, tanto dos motoristas quanto dos pedestres. Então, tem esses fatores todos, né, que fazem diferença também. E também tem os veículos que, às vezes, não têm uma boa manutenção, que também provocam acidentes. Maicon, o Leandro falou sobre uma questão importante que você pode contribuir para a gente. Educação no trânsito. A gente começa muito tarde a entender a nossa responsabilidade, né? É bem complicado, né? Quando a gente trata de educação, de responsabilidade, a gente desconstruir toda uma cultura e começar uma nova, né? Principalmente nessa questão da habilitação dos condutores, da convivência harmônica entre ciclistas, motociclistas, pedestres no trânsito, é bem difícil, é bem complicado, né? Promover a educação já da base, né? É uma coisa que a gente tenta, que a gente busca a todo momento, que é divulgar, que é promover essa educação em todos os níveis da pré-escola, trazendo essa relevância, essa importância e pulverizando, né, já lá nas crianças, nos jovens, antes mesmo de se tornarem condutores. Essa responsabilidade, esse conhecimento, essa cultura, né, social. Daniele, quando a gente fala de gestão de velocidade, sempre vem o outro lado e afirma assim, olha, se reduzir a velocidade, o trânsito para. Mas a gente sabe que essa matemática não é bem por aí, né? Exatamente. Em Fortaleza foi feito um estudo depois da redução de velocidade para 50 km por hora em várias vias estruturais e o ganho de tempo, né, o aumento do tempo de deslocamento foi de 6 segundos por quilômetro. Então, se a gente comparar isso com a quantidade de vidas que a gente está salvando, é um tempo muito irrisório, né? Então, a gente realmente precisa enfrentar de frente, ter coragem de enfrentar o tema da velocidade se a gente quiser diminuir o número de mortes no trânsito. Leandro, essa responsabilidade precisa ser compartilhada. Muitas vezes o problema também está no pedestre, como a gente observou durante a reportagem. Sim, tem que ser compartilhado com todos, né? Eu acho que o poder público tem um papel importante na hora de você cuidar das vias. Você tem as pessoas, né, de entender a sua importância dentro do cenário, porque muitas das vezes as pessoas... Todo mundo tem muito pensamento em si próprio e na pressa e nos seus compromissos esquece que tem todo um contexto, todo um redor ali. Todos precisam chegar aos seus compromissos, todos precisam se deslocar, todos precisam pensar de uma forma mais humanitária, né? Acho que a nossa geração aqui foi educada num paradigma de que a responsabilidade das mortes no trânsito era culpa do comportamento humano, do mau usuário, né? Esse pedestre que não atravessa na faixa, o motorista que não para no sinal. Mas hoje a gente tem um entendimento de que a responsabilidade ela é compartilhada, inclusive com o poder público, com quem está desenhando aquela via, com quem está gerenciando aquela via, com quem está construindo aquela via. Maicon, você acredita que mais do que educação também é uma questão de incentivo, ou seja, o observatório junto com o CNT, né? Ela já fez um selo de qualidade, né? Queria que você explicasse isso para a gente, para as empresas de transporte. O Observatório, em parceria com a CNT, né, Confederação Nacional de Transporte, criou um projeto, um selo de mobilidade segura. Esse selo leva as instituições, as empresas transportadoras, né, os embarcadores, de uma maneira geral, a todos os integrantes do trânsito, né, essa simbologia, essa certificação com que ele faz parte, né, com que ele pratica a condução segura, a condução responsável. A empresa adere a esse projeto, esse programa e passa para os demais usuários das vias. Que resultados vocês já colheram com isso? É um projeto recente, novo, né? Nós temos outros projetos que já deram alguns resultados, como Laço, né? A entidade Laço Amarelo, empresa Laço Amarelo, que com a implementação desses projetos, a gente consegue a conscientização, a valorização, né, do sistema público de transporte, da utilização das vias de maneira consciente e responsável, tanto dos condutores, quando eles estão ali conduzindo, como a gente viu na reportagem, né, que quando senta no veículo, quando vai para trás do volante, se transforma. Mas os pedestres também muitas vezes se transformam, né, na pressa, ou às vezes atravessam fora da faixa. Então, como a Daniele falou, é uma questão de conjunto, né? Órgãos públicos, pessoas, ciclistas, condutores, empresas, entidades. É um trabalho conjunto para a gente diminuir esses índices alarmantes aí. Daniele, a gente falou em velocidade, mas existem mais fatores que eu queria destrinchar com você.
Ou seja, a imprudência, por que o motorista ainda abusa do direito de errar no trânsito, já que é uma questão fatal? Acho que falta de fiscalização, acho que falta de um entendimento também. Acho que a questão da educação. A gente não é educado a gente não está ciente do risco que a gente pode causar a outras pessoas. A gente acha que sempre vai acontecer na casa do vizinho, mas que não vai acontecer com a gente. Existe um mito de a indústria da multa, que na verdade a multa ela é feita exatamente porque as pessoas não estão respeitando aquela regulamentação, né? E ainda há um comportamento de fugir da fiscalização, como acontece, por exemplo, na lei seca, né? Exatamente, que mostra uma falta de entendimento de que uma pessoa alcoolizada no volante pode matar outras pessoas que estão circulando pela via, e como a gente vê frequentemente, né? Então, a lei seca, eu não tenho os dados aqui à mão, mas a lei seca contribuiu extremamente para a redução do número de mortes no Brasil como um todo, desde a sua implementação, né? Então é grave, né, Leandro? Por que a gente ainda não conseguiu chegar num índice considerado normal, bom? Eu acho que são vários fatores, né? A questão da distração é uma questão importante. Hoje em dia as pessoas dirigem, é muito comum você ver as pessoas dirigindo com o celular, olhando o celular. Sim. Eu já peguei diversas viagens com aplicativo e não só o consultando o mapa, mas olhando outras coisas no celular, dirigindo e olhando para os lados. Você tem um aumento muito expressivo do volume de veículos nas vias, a gente tem necessidades urgentes de melhoria de transporte público. A gente tem que diminuir a quantidade de veículos nas pistas para que a gente possa ter o transporte público mais implementado, menos ciclistas, os motociclistas estão aí aumentando cada vez mais porque o trânsito ele é impraticável para quem anda de carro. Então, todos esses aspectos são importantes. Então, se você tem uma questão que você consegue diminuir o volume de veículos nas vias e aumentar a oferta de transporte público, você consegue também ter uma redução importante nesses dados de acidente. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Na volta, você vai acompanhar os números divulgados pela Organização Mundial de Saúde, que refletem a violência no trânsito do Rio de Janeiro. Não saia daí, é só um minuto. O Câmara Rio Debate está de volta falando sobre a violência no trânsito. Agora você vai acompanhar alguns números divulgados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. No mundo, os acidentes matam mais de 1 milhão de pessoas e lesionam 50 milhões por ano. É a maior causa de mortes entre pessoas com idades entre 5 e 29 anos. No Brasil, mais de 30 mil mortos e 160 mil pessoas feridas por ano. No Rio de Janeiro, em 2023, mais de 600 óbitos e 11 mil feridos. Agora, um recorte de quem são as vítimas. Usuários de motocicletas, 52,2%, pedestres, 38,2%, ciclistas, 8,3% e ocupantes de automóvel, 1,3%. Daniele, são vários números para a gente discutir aqui, né? Como é que você faz essa leitura de todo esse quadro? Primeiro, fica muito óbvio que é muita gente que está perdendo a vida por conta de questões que são previsíveis e são evitáveis, né? A gente hoje diz que não é acidente, são sinistros porque eles são evitáveis, que acidente a gente não consegue evitar. E essas mortes no trânsito, elas são um fruto do modelo de cidade que a gente mesmo escolheu. Então, está nas nossas mãos abrir mão dessas mortes ou deixar essas pessoas, deixar que nossos próprios corpos sobrevivam nas nossas cidades. E o que a gente vê também é que as próprias desigualdades, né, do sistema desigualdades estruturais do Brasil, elas se refletem nesse sistema de mobilidade e na insegurança do trânsito também. Então, a gente tem ali muitos pedestres morrendo. A gente tem a matriz modal, né, das cidades brasileiras, as pessoas, em torno de 40% dos brasileiros andam a pé. Tá? Então, são essas pessoas ali que estão morrendo. O motociclista, a gente tem visto um crescimento exponencial da frota de motocicletas no Brasil por questões também de falta de transporte público, que a gente já mencionou aqui, por questões de as pessoas se veem obrigadas a comprar uma motocicleta para sair da periferia e chegar no seu trabalho, ou a bicicleta é um meio de trabalho também, né? Depois da pandemia, a gente viu um crescimento gigantesco do número de entregas e boa parte dessas pessoas estão nesse índice. Então, a gente vê que os problemas, questões estruturais e desigualdades estruturais da sociedade brasileira se refletem nessas mortes também.
Leandro, o Rio de Janeiro tem um comportamento diferente de outros estados? Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, essas grandes capitais que têm muito movimento de tráfego de veículo, eu acho que o comportamento é meio que semelhante. Talvez algumas cidades menores, algumas capitais menores, talvez você tenha um pouquinho mais de educação e aí é meio cultural da cidade. Maicon, concorda? Eu vi que você ali fez uma expressão do tipo, olha, o Rio parece que tem um comportamento mais agressivo em relação ao trânsito, né? A gente que atua muito, né, com questão de profissionais, de condutores, né, de uma certa forma, os usuários direto, né, do sistema de transporte, a gente vê essa questão. Se a gente trocar de uma cidade para outra, a gente vê que não muito longe, no interior do Rio mesmo, em algumas cidades não tem semáforo. E os condutores respeitam essa questão cultural, como a Daniele falou, e também um pouquinho do que o Marcelo falou, juntando essa necessidade, né, social de motocicletas. O número de motociclistas cresceu muito na informalidade e, contrapartidas também, a gente vê uma pesquisa recente que o número de CNHs, de primeiras habilitações, ele caiu. Então, como que a quantidade de veículos aumenta e o número de habilitados diminui? Então, isso é um fator gerador direto, né, ali nesse índice alarmante, esses números aí assustadores. E a gente, como sociedade, está perdendo essa população em idade ativa, né, que é a idade ali porque os que não morrem, muitos ficam sequelados. Então, mobilizam uma família inteira para cuidar daquela pessoa que já não consegue mais trabalhar. Então, a gente tem um dano em cascata gigantesco, né? Então, eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade dessas mortes no trânsito como sociedade e, principalmente hoje, o poder público precisa entender que tem uma responsabilidade muito importante aí, tanto na formação dos condutores, quanto no desenho da via, quanto na fiscalização. Então, que é uma questão que precisa ser atacada de diversas formas e a própria Organização Mundial da Saúde reconhece isso, trabalha com essa conceituação hoje. Então, a gente tem um plano nacional de mobilidade, de redução de mortes no trânsito, mas ele não é implementado. No município do Rio, a gente também tem um plano de segurança viária, que ele está sendo implementado de uma forma muito devagar ainda. Então, a gente realmente precisa acelerar, acho que toda a legislação e todo o planejamento que já existe, né, e não colocar a responsabilidade no indivíduo. Leandro, levando em consideração que a nossa cidade tem regiões bem distintas, como que você conseguiria traçar um mapa de onde é mais seguro, onde existem mais problemas, as pessoas ficam mais vulneráveis com relação a vias, a questão de sinalização, por exemplo? O que precisaria ser adaptado, mudar? De uma maneira geral, a cidade como um todo, ela cresceu de forma desordenada. Então, ela cresce e aumenta exponencialmente a quantidade de população, índice alarmante. Então, a gente não tem uma organização. Eu acho que tudo passa muito por questões de você organizar o trânsito, organizar as movimentações de veículos, as questões dos caminhões, horários para caminhões, o transporte público intensificado, aumentar as ofertas de transporte público, criar restrições a acessos, como hoje é feito em Londres. Você entra na cidade de Londres hoje, você paga um pedágio, então você cria restrições para acesso, para dificultar, para incentivar a utilização de transporte público e para você diminuir a questão do fluxo de veículos. A questão das motos também, dos motociclistas, você ter uma organização do fluxo, talvez criar faixas, como já em São Paulo, já não resolveu muito o problema lá, mas eles criaram faixas só exclusivo para motocicleta. Então, você organiza um pouco a questão para que você possa tentar reduzir as questões dos acidentes. Maicon, na sua avaliação, a palavra-chave é consciência, porque o Observatório teve essa iniciativa, né, do Maio Amarelo, né? Então o quadro começa a mudar um pouco a partir daí? A gente entende que desde que começou, né, lá em 2011, o Observatório, essa campanha do Maio Amarelo, que hoje é conhecida mundialmente, né, em vários países já aderiram, é um evento, né, um movimento nosso, nacional, criado aqui no Brasil, muitas pessoas que não conhecem, eu já fui abordado e, de onde veio isso, né? Nem tudo vem de fora, tem coisas boas aqui também, precisa olhar para dentro de casa também. Bom, a gente vai fechar então o programa com essa expectativa. Daniele, sua consideração final. Minha consideração final é que eu acho que a gente precisa, como sociedade, abraçar a segurança no trânsito e entender a gravidade do problema e olhar para as soluções de forma sistêmica, né? Não tentar
tratar em compartimentos, e sim entender que é uma responsabilidade compartilhada. Sua mensagem, Leandro. Bom, eu gostaria de falar para os jovens aí que estão buscando aí a faculdade, que busquem, que nós temos uma área muito interessante, que é essa área de engenharia de tráfego, engenharia de trânsito, e está muito em crescimento hoje em dia. A gente precisa de pessoas, de braços novos, de pessoas trabalhando para melhorar tanto a infraestrutura como o restante das questões relativas ao trânsito. Marco. Concluindo, né, a gente traz essa expectativa, o Observatório está à disposição, estudos, serviços, pesquisas, voluntários ou não, através dos programas que nós temos, e alcançar esse objetivo, é o que a gente mais almeja, mais deseja. Bom, perfeito. O Câmara Rio Debate fica por aqui. Assista agora a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pela internet. Até o próximo programa. Tchau.